Bom dia, queridos. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos familiares. Sejam muito bem-vindos a este momento, pois estamos aqui para expressar ao nosso Deus o nosso louvor, tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Estamos aqui também iniciando esse momento de escola bíblica dominical e queremos orar pela nossa família, orar pela nossa igreja, interceder pelos nossos, queremos louvar ao Senhor e também aproveitar a oportunidade e pedir ao Senhor para que possa falar o nosso coração, que esse tempo seja um tempo precioso na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e que Deus possa falar profundamente ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, abençoe nós aqui que estamos na igreja, abençoe você que estará aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver nesse momento, que você possa ser abençoado por Deus neste momento. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso momento de escola bíblica aqui da Igreja Presbiteriana Nova Vida em São Miguel do Araguaia. Eu quero convidar você para que possa ler comigo fazer a leitura do texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 17, do verso 16 ao verso de número 28, o discurso de Paulo em Atenas. Se você estiver com a sua Bíblia aí, esteja acompanhando, mas se você não estiver também, que você possa estar acompanhando a leitura que estará passando aí, para você estar então acompanhando. Livro de Atos, capítulo de número 17, o verso 16 ao verso 28, que diz o seguinte, o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem não está longe de cada um de nós,
pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse é o Deus que Paulo pregava. Este é o Deus que os apóstolos pregaram. Esse é o Deus que os heróis da fé pregaram, que todos os pais da igreja também pregaram. Esse é o Deus que existe desde sempre. E esse é um Deus que não é nascido. Ele é o Deus existente do sempre para sempre. E é esse Deus que nós viemos adorar nessa manhã. É esse Deus que viemos aqui louvar. E eu convido a você nessa hora, aí na sua casa, que você possa abaixar a sua cabeça, elevar o seu pensamento a Deus e entregar a sua vida a Ele, pedindo o perdão dos seus pecados, pedindo a Ele para que Ele fale ao seu coração. Eu quero convidar você então a fazer essa oração aí na sua casa. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui e louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de poder, ó Deus, participar desse momento tão precioso, único, de aprendizado, de louvor e de edificação. Pai, que o Senhor possa ir ao encontro de cada irmão, de cada amigo, de cada pessoa, Deus, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que irá assistir esse vídeo posteriormente, que o Senhor, ó Deus, possa receber as nossas vidas, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa receber a nossa adoração. Pai querido, nós nos colocamos à disposição do Senhor. Fale conosco durante esse momento que estaremos juntos, que o seu nome seja glorificado, exaltado e que o Senhor possa ministrar no nosso coração. Deus, essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, eu quero convidar o Gabriel aqui, pois ele vai nos conduzir a uma canção e logo após nós iremos fazer o nosso momento de intercessão e estaremos então lendo o texto para a nossa meditação nessa manhã. Aleluia. Bom dia, queridos. Convido a você neste momento para estar cantando ao nosso Deus, que nós adoramos a Ele, bendizemos ao santo nome dEle, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, a redenção. E por isso nós bendizemos e adoramos a Ele. Cantemos ao Senhor que Ele é a estrela da manhã.
és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nós queremos agora, nesse momento, ter um momento de oração, de intercessão. E eu gostaria que você colocasse os seus pedidos aí diante do Senhor. Quero pedir você também que esteja intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelas famílias. Nós estamos no mês de maio, no mês da família, e nós queremos então colocar a nossa família diante do Senhor. Hoje, de forma especial, domingo de manhã, o Dia das Mães. Você que é filho, coloque a sua mãe diante do Senhor. Você que é mãe, queremos orar por você, para que Deus possa fortalecer o seu coração, para que Deus possa te abençoar, para que os seus filhos sejam bênção na sua vida. Queremos colocar o momento que nós estamos vivendo diante do Senhor, que Deus possa estar nos abençoando. Vamos orar? Deus bendito, mais uma vez nós elevamos a nossa voz a Ti e queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, porque como diz a Tua palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. Ó Pai, e agora nesse momento de oração, de intercessão, nós queremos colocar, ó Deus, as nossas famílias diante do Senhor. Como diz, ó Pai, o texto de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, chama para ele sair para uma terra a qual ele não conhecia. E ali no versículo, no capítulo 12 de Gênesis, ele fala que todas as famílias serão abençoadas. Ó Deus, a nossa família é bênção do Senhor. Mas, ó Deus, os ataques do inimigo têm feito com que essa bênção tenha sido esquecida. Mas nós queremos agora, ó Pai, trazer à nossa memória que a nossa família é uma bênção do Senhor. Por isso, abençoa, Deus, os pais, abençoa, Pai, os filhos, abençoa os avós, abençoa, ó Deus, os tios, ó Deus, que a família seja restaurada para a honra e para a glória do Senhor. Pai, nós, de forma muito especial, queremos colocar, ó Deus, todas as mães que nos assistem nessa hora, todas as mães que nos acompanham, as mães da face da terra, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a vida de cada uma delas, no nome de Jesus. Nós também queremos colocar, ó Deus, as pessoas que são enfermas, que o Senhor possa estar visitando, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo refrigério para as almas. Ó Pai, aqueles que estão intercedendo, clamando a Deus por algum parente, algum amigo, que o Senhor, ó Deus, conceda a graça e essas vidas sejam transformadas. Pai, agora queremos meditar na Tua palavra. Fale ao nosso coração, fala aquilo, ó Deus, que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, porque a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Pai, fale conosco, é o que te pedimos, e pedimos em um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Eu quero convidar você nessa hora a meditar comigo na palavra do Senhor. Já temos aí caminhado alguns domingos estudando sobre a vida do profeta Elias. E nós queremos mais uma vez hoje, no capítulo 18, do versículo 20 até o versículo de número 40, fazer a leitura desse texto e a partir da leitura dele extrair aí 3 lições importantes para a nossa vida. O tema da nossa meditação nessa manhã é: o Senhor é o verdadeiro Deus. Nós estamos nessa série, seja a voz de Deus para a sua geração. E para que nós possamos ser essa voz, nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Ele é o verdadeiro Deus. E aí eu quero convidar você para acompanhar a leitura e logo após a leitura nós iremos então meditar na palavra do Senhor. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se levantou e todo o povo
e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se nós, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, e o ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes foram dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Então Elias disse ao povo, a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez ele um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Dizei mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Respondeu-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E ao que vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Vamos orar? Pai, estamos diante de um texto extremamente conhecido, mas cremos que a tua palavra, ela é viva e eficaz, e sempre que lemos, o Senhor tem uma mensagem para o nosso coração. Pai bendito, fale ao nosso coração nesse momento, que a palavra pregada
possa ser uma palavra que venha gerar esperança, que nos conduza a um arrependimento, a uma restauração, a uma reconciliação com o Senhor. Que esta palavra também possa ser uma palavra de salvação para aqueles que precisam. Deus, fale conosco, é o que te pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, meus queridos amigos e amigas, eu quero pensar com você neste momento sobre o seguinte tema: o Senhor é o verdadeiro Deus, o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Você sabia que na Índia, um país extremamente populoso, existe cerca de 330 milhões de deuses? Por exemplo, eles têm deuses para cada situação. Lá existe um Deus para a destruição, para a preservação, um Deus para o dinheiro, um Deus para a criação, um Deus para os obstáculos, um Deus para a sabedoria, para a riqueza, e por aí vai. O texto interessante também, que o texto que nós acabamos de ler no início, no livro de Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo, chegando à grande cidade de Atenas, ele começa a andar por aquela cidade e o seu espírito se revoltou, tamanha era a quantidade de deuses naquela cidade. Tinha estátuas de deuses espalhados por toda aquela cidade. Inclusive, Paulo vai pontuar: vejo que vocês são extremamente religiosos, a ponto de passar e ver uma estátua com a inscrição ao Deus desconhecido. Paulo, eles eram tão religiosos que pensavam assim: vai que a gente esquece de adorar um Deus e ele fique com raiva e quer nos castigar. Então vamos adorar esse Deus aí, para que ele não fique com raiva, e não venha sobre nós os castigos desse Deus. Perceba então que Paulo começa a pregar então a esse Deus desconhecido. E lá ele encontra pessoas que ficaram em cima do muro. Paulo, boa palavra, mas sobre esse assunto nós ouviremos você em outra oportunidade. Outros já rejeitaram, mas houve um grupo daquele pessoal que entenderam a palavra do Senhor, entregaram as suas vidas ao Senhor e foram salvos e libertos pela palavra do Senhor. O contexto que o profeta Elias viveu era um contexto de declínio espiritual. Completamente, quase toda a nação havia dado as costas ao rei de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. O culto a Baal havia sido implantado. Baal, que era conhecido como o Deus do fogo, o Deus das chuvas, das prosperidades, o Deus das estações do ano, o Deus que tinha o controle de todas as coisas. Baal estava sendo adorado e o Deus de Israel estava sendo esquecido por aquela geração. E é nesse contexto que Deus então chama o profeta Elias para ser a sua voz naquela geração. Deus usou Elias para salvar a viúva e o seu filho. Deus usou o profeta para abençoar a região. Deus usou Elias para trazer o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro. O texto que nós lemos, que nós estamos meditando, nos fala, se assim eu posso dizer, de uma batalha que estava para acontecer. Depois de 3 anos e 6 meses sem uma gotinha de chuva, Elias reaparece e lança um desafio para que Acabe pudesse levar os 450 profetas de Baal até o Monte Carmelo, que ficava ao sul daquela região e ficava bem próximo também à região do Mar Mediterrâneo. A batalha, para que a batalha se travasse ali. E o Deus que respondesse com fogo
seria considerado o verdadeiro Deus. O dia foi marcado, a hora foi marcada, e ali estava então o profeta Elias, o rei Acabe, os 450 profetas, uma grande multidão estava ali também, e naquele grande dia, o Deus de Israel, o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, se manifestou com graça, com poder, revelando que Ele era o verdadeiro Deus. E queridos, quando nós olhamos para o verso 20 e verso de número 21, nós percebemos que o verdadeiro Deus, Ele não divide a sua adoração com outros deuses. Então, a primeira lição que eu quero trazer para mim e para você, à luz desse texto, é: o verdadeiro Deus não divide a sua glória e adoração com os falsos deuses. Se você olhar o verso de número 20 e o verso de número 21, observe então você que Acabe, ele chega ao Monte Carmelo. E segundo o verso de número 21, Elias, ele faz um questionamento ao povo. Qual é o questionamento, pastor? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, o que Elias estava dizendo era: até quando vocês vão viver desta maneira, cocheando de um lado para o outro? Até quando vocês vão ficar adorando o falso Deus? Elias, veja que Elias faz um questionamento, porém o povo ficou de boca fechada, não respondeu nada. Querido, entendam uma coisa: o verdadeiro Deus, Ele não divide a sua glória, a sua adoração com falsos deuses. Ele requer de mim e de você que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, adore apenas a Ele. Quando nós olhamos também para o livro do Êxodo, mais precisamente no capítulo 20, versículo 26, após Moisés descer do monte, ele chega, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Moisés lança um desafio, que é: quem é do Senhor, venha comigo. Veja que Moisés está chamando o povo para um comprometimento para com Deus, o Deus verdadeiro. A quem é de Deus, venha comigo. Quando nós olhamos também no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15, nós encontramos Josué fazendo um outro desafio para o povo. Diz o verso 15 mais ou menos assim: olhe, a quem vocês vão servir? A quem vocês querem adorar? Porque eu e a minha casa já tomamos a decisão. Nós vamos servir a Deus. Nós não vamos dividir o nosso coração com outros deuses. Nós não vamos andar cocheando, amando a Deus e amando o mundo. Nós não vamos ficar amando a Deus e amando as riquezas. Nós não vamos ficar amando a Deus e amando os falsos deuses. Talvez uma possível resposta ao questionamento, o questionamento que Elias estava fazendo: até quando cocheareis? Vocês vão ficar cocheando aí entre dois pensamentos? Talvez uma possível resposta seria o porquê o povo não respondeu, e me permita usar a expressão, ficaram ali em cima do muro, talvez por medo de Acabe. Acabe estava lá. Você e eu sabemos muito bem que Acabe havia procurado Elias em todos os cantos para poder matá-lo. Você sabe também, nós sabemos que a rainha Jezabel já havia matado vários profetas do Senhor. O povo então, com medo de tomar uma decisão, ficaram em cima do muro. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus também, no capítulo 6, verso 24, ele afirmou o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja você, meu querido, que também Jesus coloca diante do povo um questionamento: quem vocês vão servir?
Porque aquele que deseja servir o verdadeiro Deus, disse Jesus, que deve tomar a sua cruz e segui-lo. Se vocês querem andar com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro Deus que é Jesus, vocês devem tomar a sua cruz e seguir. Vocês devem mortificar o velho homem dia após dia. Vocês devem andar na presença desse Deus que é reto, que é justo, que é maravilhoso. Vocês precisam tomar essa decisão. Vocês não podem ficar em cima do muro. Queridos, hoje também não é diferente, porque infelizmente existem pessoas que estão servindo a Deus pela metade. O seu coração está dividido entre Deus e o mundo, entre aquilo que o mundo oferece e aquilo que Deus oferece. Tem muita gente que vem na igreja, que canta na igreja, no domingo, que participa das programações, mas durante a semana estão adorando a outros deuses, ao dinheiro, ao trabalho, estão fazendo muitas coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus requer dos seus adoradores. Mas eu preciso falar com você, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, Ele não divide a adoração que é devida a Ele com ninguém. O Deus da Bíblia nos convida a amá-lo acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Jesus nos convida, nos admoesta a buscar a Deus em primeiro lugar, a colocar o nosso coração à disposição para que Ele, o Senhor Jesus, sente no trono do nosso coração e a nossa adoração seja somente a Ele, somente dEle. Queridos, entenda você que Deus, Ele não divide a sua adoração, a sua glória com falsos deuses. Segunda lição que eu tiro para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, está aí no verso 22, quando ele diz o seguinte: então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, à luz desse texto, é que o verdadeiro Deus sempre estará ao lado dos servos fiéis. O verdadeiro Deus sempre estará ao lado dos servos fiéis. Elias disse mais ou menos assim: Senhor, todo mundo foi embora, só eu fiquei. Mas quando Elias faz essa afirmação, nós vamos perceber ao longo da leitura, ao longo dos capítulos que se seguem, que Elias não estava só, Deus estava com ele. Elias por nenhum minuto ficou sozinho. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, somos informados que o rei da Síria, Senaqueribe, ele estava para invadir, para destruir a cidade onde o povo de Deus morava. E diante daquele quadro, o rei Ezequias, então, ele ora ao Senhor, e após orar ao Senhor, Ezequias vai consolar o povo, vai confortar o povo, vai encorajar o povo, e chega no verso 7, ele diz o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. E aí ele diz o porquê: porque um há conosco maior do que o que está com ele. Queridos, essa multidão de soldados que estão vindo contra eles, que estavam vindo contra eles, o Deus a quem nós servimos é maior do que eles. No verso 21, se a gente acompanhar a leitura, continuar a leitura, diz o texto que Deus enviou um anjo e destruiu os valentes, destruiu os chefes, destruiu os príncipes, e Senaqueribe voltou para a sua terra envergonhado, humilhado, e chegando lá, foi morto pelos seus próprios filhos à espada.
Veja, queridos, que assim como estava ocorrendo com o profeta Elias, que tinha ali uma multidão, um povo em cima do muro, 450 profetas, o rei Acabe estava ali, Elias não estava sozinho, Deus estava ali com Elias, e assim como o povo, quando Senaqueribe tentou invadir e destruir o povo, assim é comigo e com você. Nós não estamos sozinhos. Quando tudo corre contra nós adorarmos a Deus, nós devemos permanecer fiéis, porque aqueles que são fiéis, o Senhor não os abandona. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola, lá no capítulo 4, no verso de número 4, ele diz o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus, porque o nosso Deus, meus irmãos, com o nosso Deus, nós somos maioria absoluta. Louvado seja o nosso Deus, porque pode levantar o inferno inteiro, pode levantar quem quiser. Se nós estamos com Deus, nós somos mais do que vencedores. Nós temos que andar neste mundo crendo nisto, que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, e Ele está ao nosso lado. Inclusive, foi o próprio Filho de Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século, queridos. E louvado seja o nome do nosso Deus. Porque é esse Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós cremos. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa na hora da batalha. O Evangelho de João diz que o mercenário, ao ver o perigo se aproximando, se chegando, ele abandona as suas ovelhas, mas o bom pastor não abandona. O bom pastor não abandona as suas ovelhas. Inclusive, o Salmo 23, ele declarou: o Senhor é o meu pastor, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. E por que eu não vou temer? Porque tu estás comigo. Olha, queridos, isso deve produzir uma alegria no meu coração, no seu coração, no nosso coração, em saber que o meu Deus, que também é o seu Deus, Ele não nos abandona quando nós formos fiéis a Ele. Ele não nos abandona. Que alegria deve produzir no seu coração. Mesmo que o mundo inteiro se levante contra nós, Deus vai estar ali conosco, nos assistindo, nos ajudando a caminhar, a vencer as batalhas que estão diante de nós. Querida, e eu preciso perguntar a você: você tem servido a esse Deus? É esse Deus que você serve? Você tem andado com esse Deus? Você tem caminhado com esse Deus ao seu lado? É esse Deus que você já percebeu, que nos momentos mais difíceis da sua vida, a fidelidade dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle estava sempre ao seu lado em diversas situações? Querido, se esse é o seu Deus, continue sendo fiel a Ele. Não troque esse Deus pelos manjares que o mundo está lhe oferecendo, por uma alegria passageira. Não abandone esse Deus, quer seja no tempo da bonança, quer ser nos dias difíceis. O Deus que esteve com você na bonança é o mesmo Deus que estará com você nos dias difíceis. Seja fiel, assim como o profeta Elias foi. Não se dobre diante dos manjares, das ofertas, das propostas que o mundo tem te oferecido. Porque às vezes você pode até sair ganhando num determinado momento. Mas depois vem toda a consequência de abandonar a Deus, de não servir a Deus, de não ser fiel a Deus. Meus irmãos, talvez hoje eu e você
não estamos sendo convidados a nos dobrarmos diante de uma estátua, mas talvez, se não tomarmos cuidado, o ídolo do nosso coração pode ser a nossa família, pode ser o cônjuge, pode ser o filho, o trabalho, a televisão, o celular, o WhatsApp, o Instagram, a Netflix, outros canais por aí. Se não tomarmos cuidado, o nosso ídolo seja essas coisas que têm ocupado o lugar de Deus no nosso coração. Se isso tem acontecido com você, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus se compadeça da sua vida e que você volte, retorne e seja um servo fiel a Ele em todo tempo, em todo momento, porque aqueles que são fiéis a Deus podem passar por dificuldades, podem passar por tribulações, podem passar por tempestades, mas Deus sempre estará ao lado deles. E se Deus está ao nosso lado, Ele vai nos conduzir às águas tranquilas, porque com Cristo nós somos a maioria absoluta, somos mais do que vencedores. Terceira e última lição que eu vejo nesse texto, estar aí a partir do verso 23 até o verso de número 40. E a lição que eu quero extrair para nós, que eu quero extrair para mim e para você, é que o verdadeiro Deus desmascara os falsos deuses e pune os seus adoradores. Querido, o verdadeiro Deus desmascara os falsos deuses e pune os seus profetas, e pune os seus adoradores, e pune os seus seguidores. É isso que nós vamos ver a partir do verso 23. É isso que o texto vai revelar para mim e para você. Quando olhamos para o texto, somos relembrados que Baal era conhecido como o Deus do fogo. Era o Deus, que, além de todas as coisas, era o Deus do fogo. E seria muito fácil para aquele que era conhecido como Deus do fogo, o Deus do relâmpago, o Deus do trovão, mandar ali um relâmpago e incendiar, um raio, incendiasse aquele holocausto. Seria muito fácil para o Deus do fogo, para o Deus do relâmpago, para o Deus do trovão. E aí perceba você que Elias, ele dá aos profetas de Baal a oportunidade de serem os primeiros. E eu me lembro, quando eu acompanhava mais de perto o futebol, que certa vez eles inventaram o Golden Goal, um jogo que precisava de um vencedor, o jogo ia para a prorrogação, e durante a prorrogação existia o Golden Goal. O que era o Golden Goal? Aquele time que fizesse o primeiro gol, a partida seria encerrada, e ele então era declarado como vencedor. Elias, ao dar aos profetas de Baal a oportunidade de serem os primeiros, se Baal tivesse respondido com fogo, a cabeça de Elias, seria tirada do seu corpo, seria cortado. O texto vai informar para mim e para você que isso não acontece, e que depois de um tempo, Elias age com um certo sarcasmo, pois os profetas estavam ali clamando: responde, Baal, manda fogo, Baal. O texto vai dizer para nós que eles ficavam ali rodando, em volta do altar, clamando o seu Deus, e aí nada acontecia. Eles pegaram uma faca, começaram a cortar, começaram a se retalhar, a perfurar o próprio corpo, sangue caindo para lá, sangue caindo para cá, e nada de acontecer, uma gritaria, e nada acontece. E Elias então, ele diz: grite mais alto, quem sabe vocês gritarem mais alto, ele vai ouvir. Porque a teologia dos falsos adoradores, dos adoradores de Baal, dizia mais ou menos o seguinte: quando eles clamavam e o Deus deles não respondia, era porque ele estava meditando. O texto diz isso para nós. Ele estava atendendo à necessidade de alguma coisa. Ele estava ali respondendo porque ele estava em viagem, estava dormindo.
E diz a mitologia, né, os estudos, alguns comentaristas, que uma vez ou outra, Baal ia ao submundo. Então pode ser que ele esteja por lá, razão pela qual ele não estava respondendo. E aí me permite abrir um parêntese, e eu prometo que eu vou fechar ele. Vivemos em um contexto em que as pessoas chegam e falam determinadas coisas conosco, dizendo que foi Deus que falou, dizendo que foi Deus que mandou dizer, que Deus mandou falar, e isso não acontece. E aí as pessoas viram e dizem assim: você não recebeu isso porque falta fé na sua vida. O problema não está com Deus, mas está com você. E aí, queridos, joga uma carga emocional, espiritual em cima da pessoa. Era mais ou menos isso, fecha o parênteses, porque era mais ou menos isso que os falsos profetas agiam. Se o Deus deles não respondesse, olha, ele vai responder depois, porque ele está viajando, ele foi tirar férias, ele está descansando, ele está resolvendo outras coisas. Elias faz esse sarcasmo sobre eles. Pode ser que eles estejam dormindo, porém, o salmista no Salmo de número 121, no versículo 4 vai dizer: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Querido Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus não dorme, não tira férias, o nosso Deus não viaja, o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que cuida, que abençoa, um Deus que caminha conosco às 24 horas por dia, e louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o falso Deus, ele não caminha com seus adoradores. Inclusive o Salmo 115 vai dizer que tem gente que está adorando um Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pé, mas não andam. Mas o nosso Deus não é assim, querido. Inclusive, esse Deus dos falsos profetas precisam ser carregados por eles. E aí vem Jesus com uma proposta diferente, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que Jesus falando, eu vos aliviarei. Queridos, é dele que nos carrega, é o nosso Deus que nós amamos, é Deus que nós devemos tributar toda a honra, toda a glória a esse Deus. E após então, queridos, Elias dar a oportunidade àqueles, para que eles pudessem invocar Baal, e Baal não respondeu, e já que Baal não respondeu, Elias diz agora: opa, agora é a minha vez, vocês já tiveram o seu tempo, agora é comigo, deixa comigo, agora eu vou invocar o meu Deus. Após dar essa oportunidade, então nada acontece, Elias chama a responsabilidade para ele, e quando chegamos no verso de número 30, nós vamos perceber que Elias, antes de orar a Deus, ele restaurou o altar. Veja o versículo de número 30, ele diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Se você andar mais um pouquinho à frente aí, no capítulo 19, no versículo de número 10, somos informados que o lugar de adoração ao Deus verdadeiro havia sido destruído, derrubado, para que Baal fosse adorado. Elias então restaura o altar e coloca a sua oferta. E para que ninguém pudesse acusar Elias de ter tramado alguma coisa, de ter planejado alguma coisa, o que ele faz? Ele manda o povo jogar água sobre o altar. E aí, quando eu estava estudando, queridos, eu perguntei assim: mas como que é esse negócio? Já havia 3 anos e meio que não chovia, faltava água. De onde eles arrumaram essa água? Mas lembra que lá no início eu disse para você que o Monte Carmelo estava próximo ao mar Mediterrâneo? Eles desceram a montanha, pegaram essa água e levaram água salgada.
Então Elias manda que eles jogassem água sobre o altar. Eles jogam água. Elias pede para que eles jogassem novamente. E eles jogaram novamente. 3 vezes isso acontece. 3 vezes isso acontece. Elias, então, ao restaurar o altar, ele diz o verso de número 31, que ele coloca 12 pedras, simbolizando 12 tribos de Israel, simbolizando que Deus havia feito um pacto, uma aliança com a nação. Após a morte de Salomão, no ano 931, nós sabemos que o reino foi dividido. 10 tribos foram para um lado, 2 tribos foram para o outro lado. Elias, ao restaurar o altar, ele pega essas pedras, estava trazendo a memória daquele povo. Olha, Deus tem uma aliança com vocês, vocês são povo de Deus, vocês pertencem ao povo de Deus. Elias faz a oração, e no verso 36, Elias, em sua oração, ele disse o seguinte: aproximou-se o profeta Elias e diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus. Querido, eu fico imaginando Elias ali, com toda autoridade, com toda precisão, Elias invocando o nome do Deus Yahvé, o nome de Jesus, o nome que está sentado acima de todos os principados. Ele chama esse Deus e a ele revela que está fazendo aquilo segundo a palavra de Deus. Elias estava revelando que ele era um servo de Deus. E na sua oração, ele disse: Deus, que te fizeste retroceder, para que Deus pudesse retroceder o coração deles. Aí no verso 37. Elias ora para que Deus pudesse mudar o coração daquele povo. Elias ora para que Deus pudesse fazer a mudança no coração deles. E quando Deus responde com fogo, queimando o holocausto, diz o texto que o fogo foi tamanho que lambeu a água que estava ali. Verso 38. Verso 39, o povo caiu o rosto em terra, prostrando, dizendo, declarando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Yahvé é o único e verdadeiro Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus entra no nosso coração, nós vamos declarar que somos de Jesus, que toda e qualquer adoração que prestávamos a qualquer outro ídolo, nós vamos jogar isso fora e considerar como refúgio, porque o Deus a quem servimos é o Deus verdadeiro, é o único Deus merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Agora, veja você que depois de desmascarar o Deus Baal, somos informados no verso de número 40 que os profetas foram punidos, cumprindo o que dizia a lei, em Deuteronômio capítulo 13, versículo 5, que aquele profeta que se levantasse e conduzisse o povo à rebeldia, à idolatria, ao Deus verdadeiro, seria morto. E fazendo um link aqui com Romanos no capítulo 6, dizendo que o salário do pecado é a morte, e todos aqueles que não tiveram encontro verdadeiro com Cristo estão mortos espiritualmente falando, e só poderão ter vida se conhecerem o verdadeiro Deus, se render, se prostrar, reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros, seus pecados, as suas mazelas. Só assim então receberão a salvação, reconhecendo Jesus como seu Rei, como seu Salvador, como aquele que deu a vida para nos dar a vida. E a Bíblia diz que isso é dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. O homem sem Deus é considerado inimigo de Deus, e se ele deseja ser amigo de Deus, ele precisa reconhecer os seus erros e correr para os braços do Pai, como fez o filho pródigo, que saiu, que foi viver a vida no país das maravilhas.
Depois ele viu que aquele país não era nada de maravilha. Ele volta para a casa do pai. O pai o recebe, o perdoa e o pai o restaura. Assim também, queridos, eu andava longe da casa do pai. E quem sabe muitos dos que estão nos assistindo aí agora também andavam longe da casa do pai. Mas um dia, Deus usou alguém que foi a voz dele para mim. E eu então, convencido dos meus pecados, reconheci os meus erros, reconhecemos os nossos erros, o nosso pecado, pedimos perdão, nos arrependemos e Deus nos aceitou na sua família. E louvado seja Deus por isso. E não que você e eu tenhamos qualquer coisa boa em nós, porque nós não somos salvos pelas nossas boas obras, somos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Se nós queremos viver eternamente com Deus, é necessário que reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Querido, para que você seja a voz de Deus para a sua geração, você tem que reconhecer que o verdadeiro Deus, Ele não divide a sua glória, a sua adoração com ninguém. Você precisa entender que se você quer ser a voz de Deus para a sua geração, você deve permanecer fiel, ainda que o mundo, o inferno se levante contra você. Deus está com você. Você precisa, se você quer ser a voz de Deus para a sua geração, você precisa entender que Deus, Ele vai desmascarar os falsos profetas, os falsos deuses e punirá os seus adoradores. É missão minha, é missão sua anunciar esse evangelho que é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crer. Eu quero concluir esta meditação fazendo algumas aplicações para a gente poder encerrar esse nosso momento. E a primeira delas, a primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte: a obediência dividida, ela é tão errada quanto a idolatria declarada. Você entendeu a frase? Um coração que diz que ama a Deus, mas ama também o mundo, é uma obediência dividida. Eu costumo dizer aqui na igreja, que você que age dessa forma, você é uma pessoa das mais infelizes da terra, porque você está na igreja e não consegue desfrutar da doce presença do Senhor, porque o seu pensamento está lá no mundo. O que eu poderia estar fazendo agora, em vez de estar assistindo essa meditação, participando dessa programação, cultuando a Deus aqui nessa igreja? Eu poderia estar lá na balada, eu poderia estar lá no churrasco, eu poderia estar em outro lugar. Você não vive a plenitude da alegria de estar na presença do Senhor. E você que está lá no mundo, que não é do mundo, quando você está lá participando daquelas festas carnais, você olha para a igreja e diz: meu lugar não é aqui. E você então deixa de desfrutar aquilo que o mundo te oferece. Aqueles que estão adorando outros deuses, que não seja Jesus, se não arrependerem, não vão para o céu. Aqueles que dizem que amam ao mundo e não se arrependem, também não vão para o céu. Porque lá no céu, só entra aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, se o seu coração está dividido em servir a Deus e ao mundo, eu clamo a você neste momento: repense a sua vida e tome uma decisão e diga: a partir de hoje, de agora, eu vou amar somente ao Senhor. Me ajude, Pai, a amá-lo. Me ajude, ó Pai, a abandonar tudo aquilo que o mundo tem me oferecido. Que o Senhor sente no trono do meu coração e governe e reina e me guie a caminho a passos verdejantes. Tem muita gente querendo só as bênçãos de Jesus, mas não querem compromisso com Jesus. Segunda coisa que eu gostaria que você pensasse:
Se você estar ao lado de Deus, saiba que você é invencível. Você é maioria. Mas você precisa ter essa certeza. Olha, eu estou com Deus. Eu ando com Deus. Eu caminho com Deus. Eu escuto a palavra de Deus. Eu guardo essa palavra no meu coração. Eu obedeço essa palavra. Quando você caminha assim, saiba que você e Jesus, você e Deus, você e o Espírito Santo são maioria absoluta e você não precisa temer o mundo e o inimigo da igreja, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Terceira coisa que eu quero trazer para você: aqueles que continuarem no caminho errado não serão indesculpáveis diante de Deus. Deus tem nos dado a oportunidade de rever os nossos conceitos, de rever os nossos valores, de rever aonde nós estamos errando e voltarmos para os caminhos do Senhor. Aqueles que insistirem em andar no caminho da desobediência, no caminho amando a Deus e amando o mundo, não serão indesculpáveis naquele grande dia, quando Cristo vier buscar a igreja. Mateus, no capítulo 7, na conclusão do Sermão do Monte, Jesus vai falar que tem gente que vai falar assim: mas Senhor, no seu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E a palavra será: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas eu era pastor da igreja presbiteriana, eu era presbítero da igreja, eu era diácono, eu cantava no louvor, cantava no coral, tocava no conjunto, eu era professor da escola bíblica dominical, eu era presidente da sociedade. O Senhor não me conhece, Jesus? E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Então, o fato de termos ou não termos cargos na igreja, se nós não nascermos de novo, nós não vamos para o céu. Não vamos. Você precisa ter o seu encontro com Jesus. E Deus está nos dando a oportunidade nessa manhã, nesse momento. Para terminar, eu quero perguntar a você: como está a sua vida com Deus? Você está firme com Deus? Você está firme com Jesus? Louvado seja Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Mas se você não está, a minha orientação para você, neste momento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, acerte a sua vida com Deus hoje, não amanhã. Volte para os caminhos do Senhor hoje. Quem sabe você que participa conosco pela internet ainda, aí não teve o seu encontro com Deus, não teve o seu encontro com Cristo. Eu quero convidar você hoje, nesse instante, nesse momento, a entregar a sua vida ao Senhor e falar disso: Jesus, entre no meu coração, entre na minha vida, ajude-me, Senhor, a reconhecer o Senhor como meu Rei, como meu Salvador, como meu Remidor, e que a partir de hoje essa alegria possa estar no meu coração. Tome essa decisão hoje, não deixe para amanhã. Entregue a sua vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Eu quero orar com você. Você que está aí na sua casa, que sentiu que Deus falou o seu coração, que você está entendendo que precisa, que Deus te chamou para ser a sua voz na sua geração, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola que você estuda, na faculdade que você estuda, na roda dos seus amigos, mas que ainda tem medo e diante das circunstâncias ainda titubia, fica cocheando entre dois pensamentos. Eu quero que você faça essa oração comigo. Você também que está aí, que não tem Jesus, mas que essa palavra falou ao seu coração que você precisa tomar uma decisão, ore comigo também, para que você entregue a sua vida. Vamos orar nessa hora. Deus bendito, o profeta Elias revelou para a nação lá no passado que tu és o único e verdadeiro Deus. E hoje a Igreja Presbiteriana Nova Vida continua proclamando
que Deus é, que Tu és o único e verdadeiro Deus. Ajude-nos, ó Pai, enquanto igreja, a adorarmos somente a Ti. Ajuda-nos a colocarmos o nosso coração no lugar que é devido a Ti. Que nenhuma outra coisa, a família, o trabalho, os amigos, nada, possa sentar no trono do nosso coração. Que o Senhor possa receber a primazia da nossa vida. E que o Senhor nos ajude a sermos bênção no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, entre os nossos amigos. Ó Deus, se neste momento, participando deste momento, tem pessoas que nos acompanham pela internet, que estão precisando de um concerto com o Senhor, de uma volta para o Senhor, de um reconciliar com o Senhor, que o Teu Espírito vai de encontro a estes corações e ministre essa restauração para a glória do nome de Jesus. Se alguém precisa neste momento de salvação, gente que precisa reconhecer Cristo como Salvador, como Rei, como Senhor, ou o Espírito Santo, vá a Ele neste instante e aplique a salvação em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Quanto a nós que temos falado que estamos juntos, lado a lado com o Senhor, Pai, segure as nossas mãos, para que não caiamos, para que não afastemos do Senhor, para que não envergonhemos o Teu Evangelho. Pai, dê-nos condições de sermos fiéis a Ti, hoje, amanhã e até quando o Senhor nos chamar, para que possamos vivermos eternamente com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a cada casa, a cada família, a cada coração nessa hora. Que o Senhor tem falado, que o coração está ardendo, pulsante aí dentro do peito, que precisa tomar uma decisão, mas muitas vezes falta coragem. Ó Deus, como nós aprendemos hoje, que nós não podemos estar com o nosso coração dividido, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor, e o Senhor não a divide com ninguém. Como aprendemos, ó Deus, quando nós somos fiéis a Ti, o Senhor não nos abandona. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, nos tomando pela mão, nos conduzindo a pastos verdejantes, às águas tranquilas, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, porque não queremos no último dia, onde por uma vez por todas será desmascarados os falsos profetas, os falsos deuses, e os seus adoradores serão punidos com o fogo eterno, para o lugar de perdição eterna. Ó Deus, mas tenha misericórdia de nós, que nós possamos voltar para os Teus caminhos, enquanto há tempo. Ó Deus, essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, você que participou conosco, que assumiu esse compromisso, você que está aqui na cidade de São Miguel do Araguaia, nos procure. Nós queremos andar com você, orar com você, caminhar com você, orar para que Deus possa abençoar a sua família, para que você possa fazer um discipulado conosco, poder experimentar das benéficas do Senhor. Você que está fora, que aceitou a Cristo como o único Salvador da sua vida, procure uma igreja genuinamente cristã aí perto da sua casa. Fale com o pastor, peça a Ele para te ajudar, que Ele vai te encaminhar nesse bom caminho que é o Senhor. Queremos orar mais uma vez, impetrando a bênção e assim nos despedindo desse momento precioso e único. Pai bendito, nós rogamos que o Senhor nos dê uma tarde de paz, uma semana abençoada, que o Senhor derrame da Tua bênção aqueles que durante a semana, aqueles que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, que depositaram lá na conta da igreja, que o Senhor abra as janelas dos céus. E mais uma vez nós queremos colocar as mães diante do Senhor, que o Senhor as conceda um dia de paz, um dia de alegria, um
dia de renovo a cada uma dessas mães. Pai, essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Pai, que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Cristo, espalhado por toda a face da terra, o Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar sobre a sua vida uma bênção especial. Fique na paz. Eu quero convidar você que está aqui em São Miguel do Araguaia, que logo mais às 19h30 você possa estar conosco aqui na nossa igreja, para estar adorando, servindo a Deus verdadeiro e único. Fique na paz e até um próximo momento, se assim Deus nos permitir.